iniciarmos o nosso trabalho. Com certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite, mais um elo da campanha. Vamos lá para aqueles que já estão aqui, bem como aqueles que não vão poder estar, bem como aqueles também, meus irmãos, que ainda vão chegar. Cada um receba algo especial da parte do Senhor. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui mais um elo dessa campanha da família. Desde já, meu Deus, queremos te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo livramento. Queremos colocar nossa família, bem como os nossos amados irmãos, que não vão poder estar aqui por motivo de enfermidade, por trabalho, bem como aqueles que estão na faculdade, e aqueles, ó Pai, que precisam de uma intervenção do Senhor na sua vida e na sua família. Coloca as tuas mãos e abençoa, meu Deus, porque sabemos, ó Pai, que operando o Senhor ninguém pode impedir. Vem estar abraçando com cada causa aqui nesta noite, seja ela física, espiritual, meu Pai, seja ela também, ó Deus, de ordens psicológicas. Coloque as mãos sobre o teu povo e nos abençoe de uma forma maravilhosa e toda especial. É isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Uma boa noite a todos. Nós vamos à palavra do Senhor nessa noite, aquilo que o Espírito Santo direciona no meu coração, passar, compartilhar com a igreja. Primeiro quero que você vá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos passar um pouquinho, amém, irmãos? Capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu. E o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar nessa noite. Pai, nessa noite quero colocar diante do Senhor, ó Deus, essa palavra. Ó Deus, a palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor ela é poderosa, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor produz os seus frutos necessários para cada um de nós. Nós somos a tua igreja, nós precisamos, ó Senhor, da tua palavra, nós precisamos do alimento espiritual, pois é a tua palavra que alimenta a nossa fé, e através da fé, ó Deus, nós alcançamos do Senhor a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre nossa vida, sobre nossa família, trazendo, ó Deus, cura, trazendo libertação, trazendo transformação de vidas. Eu peço que através da tua palavra nessa noite, direcionado ao coração da igreja, o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para curar famílias aqui neste lugar, para restaurar lares, ó Deus, para restaurar relacionamento de pais e filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Haja nessa noite, ó Deus, em favor da tua igreja. Supra cada necessidade de cada família nessa noite. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós começamos aqui a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 20. É uma passagem muito conhecida que fala acerca do filho pródigo, né? Então muitos conhecem a história desse filho pródigo, que um dia ele tomou uma decisão, né? Ele tomou uma decisão de sair da sua casa, debaixo do cuidado dos seus pais, e se aventurar, né? Então ali a palavra de Deus fala que ele pediu a parte dele, da herança dele, né? E pegou a sua parte da sua herança e foi embora, deixando ali a sua família, o seu pai, né? o seu irmão, deixando o seu lar. Mas o que eu quero destacar nessa noite é que esse filho pródigo,
em um determinado momento, ele se arrependeu e ele tomou uma decisão de voltar para a casa do seu pai, nem que fosse para que seja ali um empregado do seu pai. Ele falou: ainda que meu pai me aceite ali como empregado, né, de volta à casa, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai eu tinha de tudo. Eu quero nessa noite declarar para a igreja que nós, como pais, eu como pai, meu pastor também é pai, nosso irmão Geraldo é pai também, tem vários pais aqui nessa noite, não tem? Pai, mãe. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Eu acredito assim que o seu coração de pai, o seu coração de mãe, se fosse o seu caso, jamais você colocaria o seu filho para trabalhar de empregado para você. Você colocaria sim num lugar de honra, como esse pai fez com o seu filho quando o filho voltou. E a palavra do Senhor, ela destaca algo aqui muito interessante para nós, que esse pai, quando ele avistou o seu filho ainda muito longe, chamou a atenção aqui na palavra de Deus, que o pai moveu-se de íntima compaixão. O pai moveu de íntima compaixão para com seu filho. Houve um mover no coração daquele pai de compaixão para com o filho. Ali o pai esqueceu tudo aquilo que o filho tinha feito com ele, tudo aquilo que o filho tinha, né? As decepções, as frustrações como pai. O pai não guardou mágoa do seu filho. Naquele momento houve ali um mover de íntima compaixão do pai para com seu filho. E nessa noite, o que o Senhor quer trazer à igreja, através dessa mensagem, iniciando aqui a partir desse filho pródigo, é que o Senhor, Ele move de íntima compaixão em favor da igreja, para suprir a necessidade da mesma, para suprir as nossas necessidades. Nós somos pais. Muitas vezes nós erramos com os nossos filhos, nós falhamos na nossa educação com os nossos filhos, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos, né, pastor? Nós falhamos e erramos. Ali é onde entra a compaixão de Deus em favor de nossa vida, quando nós nos propomos a buscar em Deus em favor dos nossos. Jesus quis dar um exemplo ali de filho pródigo, como ele trata aquela pessoa que um dia conheceu o Evangelho, mas de repente resolve voltar para o mundo de novo, e ali se contaminar, e ali se sujar. Mas esse exemplo vem para as nossas famílias, porque Deus conhece tudo aquilo que você está passando na sua casa, no seu lar, com seus filhos. E que Deus quer colocar nessa noite no nosso coração, que a compaixão dele é a nosso favor, é a meu favor, é a seu favor, para nos abençoar, para restaurar relacionamentos dentro de lares, relacionamento de pais com os filhos, relacionamento de marido com a esposa. Nós precisamos do agir de Deus em favor da nossa família nos dias de hoje, porque não há em nós capacidade para aquilo que está vindo contra a família, não há em nós a capacidade necessária para lidar com situações que têm vindo nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos buscar auxílio de Deus, buscar no Senhor para os nossos. E Ele quer declarar nessa noite para a igreja, Ele quer declarar que nessa noite Ele há de mover de íntima compaixão em favor da sua vida, em favor do seu lar, da sua família, independente da sua situação. E por que houve esse mover de íntima compaixão em favor desse filho? Esse filho, é interessante que ele se humilhou, e a palavra de Deus
No Evangelho de Mateus, capítulo 23, está ajudando o telão hoje? Versículo 12, só para os irmãos não terem que abrir, mas se você quiser guardar aí depois, você vê na sua casa, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor declara: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Esse filho se humilhou, voltando para o seu lar, voltando para a sua casa, independente do que acontecesse no relacionamento entre ele e o seu pai. E o seu pai, quando viu aquele filho, moveu de íntima compaixão para com o filho, e houve ali uma restauração naquele lar, naquela família. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é do filho pródigo, mas eu tenho mais um exemplo para passar para a igreja. Evangelho de Lucas, agora eu quero que você abra no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, é bem conhecido também. Versículo 12 e 13. Fala assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor, o que fala aí? Moveu-se de íntima compaixão para com ela, e disse-lhe, Jesus declarou para essa mãe: não chores. Olha que interessante. Aqui a palavra de Deus fala acerca da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus chega à cidade e está passando ali, no momento certinho ali, está passando um cortejo, uma multidão de pessoas, e Jesus vai em direção à mulher, e Jesus moveu-se de íntima compaixão para com aquela mãe, e Jesus fala para aquela mãe, o que ele falou para ela? Não chores. Jesus não foi direto no defunto e tocou no defunto e ele ressuscitou. Ele foi primeiro aonde? É muito interessante a coisa. Mas por que Jesus foi primeiro na mãe? Sendo que eu poderia ter ido direto, no defunto ali, tocado, ressuscitava no morto, e ele foi na mãe. Houve um mover de íntima compaixão do Senhor Jesus para com aquela mãe. A palavra de Deus aqui, ela destaca aqui algo interessante, que além dela ter tido a perda recente agora, do filho, ela era viúva, ela tinha perdido também o marido. Aquela mulher estava enlutada, e de repente o seu filho, o único filho dela que ela tinha, morreu também. Acabou para aquela mulher ali a família dela. Acabou a família. Eu quero dizer para você nessa noite, tem lares sendo ameaçados com situações parecidas, onde as pessoas falam assim: se o seu filho continuar nesse caminho, esse caminho é caminho de morte. Se o seu marido continuar assim, o seu casamento vai acabar, a sua família vai acabar. Há situações acontecendo nas famílias que as pessoas falam assim: essa situação aí não tem solução, é para o fim. E o Senhor vem falar com cada um de nós nessa noite,
que Ele é aquele que move de íntima compaixão. Amém. Ele é aquele que move de íntima compaixão nas situações impossíveis. O filho estava ali morto. Não havia mais esperança para aquela mãe. Talvez não há esperança mais para você. Você está desanimada. Você tem orado tanto. Você está cansada. Você fala, já cansei de pagar o preço pelo meu familiar. Essa mulher aqui, irmãos, era uma mulher temente a Deus. Essa mulher aqui era uma mulher de oração, você pode ter certeza disso. Que quando Jesus olhou para ela, Jesus falou, não chores, diretamente para ela. Antes de acontecer o milagre, ela recebeu uma palavra do Senhor, uma palavra de conforto, de consolo. Não precisa você chorar mais. Mateus capítulo 5, coloca aqui no telão, por favor. Versículo 4. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 4. Se você quiser anotar aí, ou marcar para você ler depois, olha o que a palavra do Senhor fala. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está nas bem-aventuranças que Jesus declarou. Aqueles que choram serão consolados. É qualquer choro que a pessoa é consolada? É qualquer choro? Não, irmãos. Isso aqui trata de vida espiritual. É a pessoa íntima com Deus. É a pessoa que tem intimidade com Deus. Ela é consolada. Deus não desampara os seus. Deus não desampara a igreja. Talvez há um choro na sua alma. Talvez você tenha chorado nas suas orações. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O seu milagre vai acontecer. Deus vai mudar situações na sua vida. Essa palavra é para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Saber que Deus é fiel. Jesus passou no momento exato, no momento oportuno daquela situação. Eu creio que nessa noite, você que crê, é o momento oportuno para você, é o momento oportuno para a sua família, é o momento oportuno de Deus agir lá do seu lado, na sua casa, em situações impossíveis aos seus olhos, aos olhos das outras pessoas aí fora, onde elas declaram: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, acabou. A única coisa que nós podemos falar agora é declarar as palavras de consolo aqui. Acabou. Não. Jesus entrou na situação, irmãos, e mudou a história da vida daquela mulher. Ela conheceu Jesus pessoalmente. Tem intimidade com o Senhor, até conhecê-lo pessoalmente, irmãos. Tem essa intimidade com o Senhor para você receber consolo, para você receber conforto espiritual, para você receber alegria nas suas tribulações, nas suas lutas, vencendo em Cristo Jesus todas as adversidades, tudo aquilo que vier contra você. Ele conhece você, Ele sabe tudo que você está passando. E nessa noite, há um mover do Senhor neste lugar, há um mover do Senhor de íntima compaixão para com cada um de nós. Qual é a sua necessidade nessa noite? Qual é a sua tribulação nessa noite? Qual é a sua dor nessa noite? Qual é a sua tristeza nessa noite? Qual é o seu medo nessa noite? O seu receio?
Jesus declarou para essa mulher, para essa mãe: não chores. Trouxe de volta ali o seu descendente, seu filho. Trouxe de volta alegria àquela mãe. Imagina a esposa perdeu um filho, né? Perdeu o marido, depois perdeu o filho logo de imediato. Não é fácil, irmãos. Mas é aí que o Senhor entra. É aí que o Senhor vem para consolar, para confortar, para trazer de volta aquilo que aparentemente estava perdido. A situação, aparentemente, ele não tinha mais solução. Eu quero dar um outro exemplo aqui, irmãos, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. No versículo 22. Aqui no Evangelho de Marcos, já fala acerca do pai de um jovem que pede para que o Senhor tenha compaixão dele. Versículo 22 aí fala: o pai declara para Jesus que muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui, irmãos, a situação de um pai desesperado. Esse filho aqui vivia uma situação espiritual muito complicada. Um demônio possessava ele e ali julgava ele no fogo, na água, machucava, tinha convulsões. O pai já tinha, pelo que a Bíblia relata aqui, né, conjecturando um pouco, já tinha buscado ajuda, até mesmo os discípulos de Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito. E esse pai desesperado, sem saber o que fazer, de repente ele vai de encontro a Jesus. Ele chega e relata toda a sua situação perante Cristo, e ele pede para o Senhor ter compaixão dele. Aí ele fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Aqui é um pai desesperado. Quantos pais estão desesperados? Situações difíceis, como esse pai aqui. Aqui é uma situação espiritual, batalha espiritual, possessão demoníaca. O pai não sabia o que fazer mais com seu filho. E ele vai até Jesus. E ali ele pede para que o Senhor tenha compaixão. As situações das famílias, os dias de hoje, os desafios são muito grandes, os desafios dos dias de hoje. O único que pode se compadecer de nós é Cristo. O único que pode nos ajudar é Jesus, irmãos. Onde nós vamos encontrar ajuda é em Cristo. Não pense você que, ainda que tenha um profissional que pode dar um auxílio, pode auxiliar em algumas situações, mas Cristo é que traz a solução. Tem pessoas que confiam muito no homem e confia pouco no Senhor. Confia muito lá fora, em opiniões de pessoas lá fora, e não tem deixado de lado os conselhos e orientações da palavra de Deus. Deixar de lado. Hoje em dia pouco se busca a Deus, pouco se busca orientações espirituais.
Antigamente as pessoas iam, os crentes, né, antigos, tudo que eles iam fazer, eles buscavam ali uma orientação de Deus. Hoje em dia as pessoas estão, o desespero é tão grande, a pessoa está tão preocupada com o dia de amanhã, que ela procura um conselho humano e deixa de lado o Senhor. Não que Deus não possa usar uma pessoa para me abençoar, Deus pode usar uma pessoa para me abençoar. Sim, Deus tem as formas de trabalhar, mas eu não posso desprezar os conselhos da palavra de Deus, as orientações de Deus, aquilo que somente Ele pode fazer por mim. Quando a sua situação for espiritual, é só Deus que resolve, irmãos. É só Deus que resolve. Você pode ir no médico, o médico vai procurar, não vai achar nada. Você pode ir para o profissional que for, não vai encontrar nada. Vai falar, não sei o que está acontecendo. Não acha nada. Porque é espiritual. E o espiritual é jejum, é oração, é orientação da palavra de Deus. Ali se resolve, irmãos. Quem resolveu o problema desse pai aqui foi só Cristo, foi só Jesus. Um pai desesperado. As famílias estão entrando em desespero, sem saber o que fazer. Por isso que precisamos. Esse momento do pastor, que Deus colocou no coração do pastor, para que colocasse essa campanha da família, é um momento oportuno para a igreja. Todos deveriam estar aqui, pastor. Todos nós enfrentamos situações familiares. Talvez eu não tenha situação familiar no meu casamento, com os meus filhos, mas eu tenho um irmão meu que precisa. Eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho a minha mãe, o meu avô. É família. E a palavra de Deus fala que se eu não orar pela minha família, se eu não buscar Deus pela minha família, eu sou pior do que o incrédulo. Às vezes a pessoa pensa que a família é só esposo, marido, os filhos. Família, irmãos, uma situação traz problema para todo mundo. Eu falo para você que quando uma pessoa da família fica doente, dependendo da doença, costuma todo mundo ficar doente também. E aí? É melhor buscar ajuda, é melhor orar, é melhor pagar um preço em oração, é melhor fazer o que é correto, do que fugir das situações. Não tem como fugir. É melhor pagar um preço em oração, buscando a Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, cuidando, zelando, estendendo as mãos, fazendo o que for possível, do que deixar de lado, do que abrir mão. Quantas pessoas abrem mão? Abrem mão dos seus relacionamentos, abrem mão dos seus filhos, abrem mão do seu esposo, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Não tem jeito mais. Acabou. Aquele ali não tem jeito mais. A árvore que nasceu torta, né? É assim que as pessoas falam, né? Morre torta. Nós servimos o Senhor, que Ele deixou a sua palavra, e essa palavra transforma. Amém. Essa palavra muda vidas, situações. Aleluia. Nós estamos aqui hoje porque nós somos frutos do milagre da palavra de Deus. Nós somos frutos do milagre da palavra de Deus. A palavra de Deus produziu vida em nós. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus, e foi Deus que me deu. Quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não sou digno de nada, mas tudo que eu tenho hoje foi por estar na presença de Deus. Deus me deu uma família, Deus me deu um lar para me morar, Deus me deu os filhos abençoados que me honram, mas foi
porque um dia eu tomei a decisão, eu aceitei Ele na minha vida, eu disse sim para Jesus. O Senhor é aquele que transforma, é aquele que faz com que o homem frutifique na presença dele. Deus vai fazer você frutificar na presença dele. Deus vai abençoar a sua casa, os seus filhos, sua família. Ô pastor, há desafio muito grande para mim, mas o maior é o Senhor que nós servimos. Ele é maior, Ele está acima de tudo. Ele transformou aqui, Ele transformou o lar do filho pródigo ali do pai, o relacionamento do pai com o filho. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele curou o jovem no látigo. Deus é Deus de família. Deus é um Deus que é Deus com a sua família. Talvez o desafio da sua família hoje é grande. Pastor, é com meu filho, é com a minha esposa, é com meu pai, é com minha mãe, é doenças que têm vindo, é situações difíceis. Vamos orar. Nessa noite, a noite do Senhor mover em íntima compaixão em favor de nossa vida, em favor do nosso lado, da nossa família, para nos ajudar. Convido você a se colocar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pense na sua família. Pense nos seus familiares. Talvez é um filho, talvez é um marido, a esposa, talvez é seu pai, a sua mãe, talvez o seu familiar está idoso, está dando trabalho para vocês. Hoje nós vamos colocar diante do Senhor. Ele é aquele que nos capacita a ser bons filhos, a ser bom pai, boa mãe, a ser aquele que venha dar o suporte à nossa família, Pai, nessa noite. Nós oramos ao Senhor em favor do nosso lar. Nós oramos ao Senhor em favor de nossa família. Senhor, o Senhor entrou em situação, ó Pai, ali, ó Deus, daquela mulher, ó Pai, viúva, Senhor, onde o seu filho, Senhor, estava indo ali para o sepulcro, onde o seu filho estava ali indo à sepultura, mas o Senhor entrou naquela situação. Talvez há filhos aqui caminhando, ó Deus, neste mundo, Pai, indo para situações perigosas, para situações que podem ocasionar a morte, mas o Senhor é aquele que deu vida para o filho desta viúva. Nós pedimos ao Senhor que entre com providência, dando vida à nossa família, aqueles filhos que estão distantes, aqueles filhos, ó Deus, que os pais têm orado, que os pais têm buscado no Senhor. Nós buscamos ao Senhor nessa noite, nós pedimos o teu agir nessa noite, nós pedimos que o Senhor mova nessa noite de íntima compaixão, trazendo o milagre que essa família precisa, trazendo cura que essa família precisa, trazendo restauração, como o Senhor declarou aquela restauração na vida do filho pródigo, onde se restaurou o lar, onde se restaurou o relacionamento do pai com o filho. Restaure nessa noite relacionamentos neste lugar, de pai com os filhos, de marido com a esposa. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência nessa noite, Pai, como o Senhor também naquele dia, o Senhor operou, ó Deus, na vida daquele jovem lunático, onde o seu pai estava desesperado, estava passando, ó Deus, situações espirituais, batalha espiritual. Se há, ó Deus, pessoas nessa noite, ó Deus, enfrentando essas batalhas espirituais, se há interferência maligna, ó Deus, para destruir os lares, para destruir as famílias, nós oramos que caia por terra nessa noite todo espírito maligno, que caia por terra nessa noite contra a família, toda ação do mal, todo espírito, ó Deus, que vem para destruir, para roubar, para matar. Senhor, nós oramos para que seja repreendido, ó Deus, todo mal, ó Deus, no meio da nossa família, no meio dos nossos lares, nossos familiares, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Oh, levante as suas mãos, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor o seu filho. Deus está cuidando, irmãos. Hoje, Ele não está aqui com você na presença de Deus. Hoje Ele não está, mas Ele está presente nas suas orações. E o Senhor, aquele dia, moveu de íntima compaixão e move em seu favor nessa noite.
Ele toca no coração desse filho nessa noite, aonde ele estiver. Ele toca no coração do seu marido nessa noite, aonde ele estiver. Da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Ele traz cura para você. Creia nessa noite. Creia nessa noite na cura do Senhor. Aleluia. Creia nessa noite na restauração do Senhor. Creia nessa noite no operar do Senhor. Oh Pai, nós entregamos em Tuas mãos nossos familiares. Eu coloco, ó Deus, em Tuas mãos a vida da minha mãe, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada mãe aqui representada nessa noite, de cada pai. Senhor, em nome de Jesus, pois creio, ó Deus, no Teu operar, no Teu agir. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, é escolhido por milhares para mim. Amém. Graças ao Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos. Uma ótima noite para vocês.